A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesse vídeo eu quero falar sobre livros. Eu sempre posto aqui no canal, sempre não, né? De vez em quando eu posto no canal um vídeo indicando livros, falando das minhas leituras. Esse vídeo aqui era para eu ter feito no ano 2020 ainda, porque eu ia falar dos livros que eu li em 2020, que eu indico para professores da EBD, e depois ia fazer um outro para, dos livros que eu pretendo ler em 2021. Então eu resolvi reunir tudo num vídeo só, tá? Um vídeo só para que eu possa indicar os livros. Então você que está aí acompanhando o canal da EBD em Foco, sabe que a gente fala no conteúdo voltado para professores da EBD, mas esse vídeo ele serve para qualquer pessoa que quer aí aprender mais da palavra de Deus, quer ter mais conhecimento, quer indicação de bons livros. Aqui neste caso aqui eu vou indicar livros voltados para teologia, livros evangélicos. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando de livros de literatura. Eu vou falar de literatura também. Mas nesse vídeo vamos focar aqui nos livros evangélicos e livros que podem ajudar assim, o professor da EBD a ter mais conhecimento. Então vamos lá, eu vou começar assim, só uma coisa que muita gente fala assim, como que eu faço para ler? Tá? Dicas para ler muito. Eu já fiz um vídeo aqui dando algumas dicas de leitura, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link desse outro vídeo, que eu dou algumas dicas. Nesse ano de 2020, eu tracei uma meta um pouco ousada de ler uma média de um livro por semana. Nesse caso, seria 52 livros. Tá? Eu fiz um arquivo e imprimi, eu estou caçando ele aqui agora, não estou achando esse arquivo, não está aqui agora. Mas eu ia mostrar aqui, né? Eu fiz um arquivo no Word, coloquei uma fila de um lado o nome do livro, na outra fila o autor, eu numerei de 1 a 52. Então seria 52 semanas para ler um livro por semana. Não significa que eu ia ler um por semana, mas a ideia era ler 52 livros em um ano. Porque, tipo assim, tinha livro que eu passava 3 semanas lendo. Depois, na outra semana, eu tinha mais tempo, eu lia 2, 3 livros em uma única semana. Então, a ideia era da média, tá? Da média. E eu peguei também na internet, pesquisei, né? Semanas do ano, aí apareceu lá as semanas, eu imprimi isso também, porque eu olhava assim, a semana que eu tava e quantos livros eu tinha que ter lido até aquela semana. Eu falava, tô atrasado, tô adiantado. Então eu segui essa metodologia de ler um livro por semana. Foi puxado, tá? Eu acredito que a questão da quarentena me ajudou bastante, fui muito disciplinado, teve muita gente que quando chegou na quarentena, né, ficou sem saber o que fazer, muito tempo livre e não lia os livros. E no meu caso eu consegui, graças a Deus eu consegui acompanhar. Tá? Não li somente esses livros, né? Acabei lendo outros materiais, enfim, curso de teologia e especialização que eu faço, várias outras coisas que eu li. Mas, assim, deu certo. Foi puxado, mas deu certo. Então, eu aconselho você a trabalhar com metas, tá? Um livro por semana pode ser puxado, né? Não é todo mundo que consegue, mas eu acredito que você pode começar um livro por mês, tá? Quando eu falo um livro por mês, eu levo você de capa a capa o livro. Tá, vamos para a indicação dos livros. Para quem acompanha a revista da CPAD, eu recomendo você comprar o livro de apoio. Além de você ajudar, né, a editora e o autor, porque o autor ganha também, né, quando você compra o livro, você adquire conhecimento específico para a lição da EBD. No caso aqui, a gente teve as seguintes lições: a raça humana, origem, queda e redenção. Tá? Esse foi a primeira lição de 2020. Depois foi a Igreja Eleita, né, do Douglas Batista, tá? Que já foi sobre Efésios, tá? A segunda lição. Quando começou essa lição? Foi quando estourou a questão do coronavírus, começou a quarentena, e aí ela se repetiu depois, a CPAD não publicou revista nova, enfim, teve toda uma história aí, e depois voltou no quarto trimestre com a lição sobre Jó, a soberania, a fragilidade humana e a soberania divina, tá? Esse livro aqui do pastor José Gonçalves. Então são livros que eu li baseados na revista, gostei, não estou dizendo que você precisa ler exatamente esse, se comprar é muito bom, tá? Ainda está à venda, você pode comprar, mas que você possa comprar os livros da revista atual. Então, ir acompanhando a revista com um livro de apoio. No caso aqui, atualmente, quando estou gravando esse vídeo, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo do pastor Ezequias Soares, e aqui já tem o livro de apoio. Então, o professor da EBD tem que ler, e quando ele lê voltado para a lição, é melhor ainda. Outras leituras que eu fiz aqui que me ajudou também como professor da EBD. No caso, esse Teologia Sistemática do Miller de Erickson. Na verdade, eu não li ele todo, tá? É um livro de mais de 1000 páginas, tá? 1200 páginas. Não li todo, mas é um livro que eu adquiri e usei bastante para estudar. Estudei, cara, Teologia Sistemática,
Não tem como, você tem que ter um livro de teologia sistemática. O professor da EBD tem que ter, quem prega tem que ter. Não é um livro que você vai sentar e vai ler direto. Mas é assim, você vai falar, não, estou precisando aprender tal tema, esse livro tem, vou dar uma lida nesse capítulo. Aí você dá uma estudada no capítulo, não é para ler, é para estudar. Hoje, por exemplo, exatamente hoje, eu li 3 capítulos desse livro sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Tá? Porque a lição fala do Espírito Santo e eu me aprofundei usando esse livro. E, claro, consultei outros livros, mas hoje eu falei assim, eu vou ler esses 3 capítulos desse livro aqui. Então, fiz algumas anotações, marquei e tal. Vai me ajudar bastante. Então, sobre doutrinas, é muito bom você ter um livro de teologia sistemática. Tá, outros livros que eu li e eu recomendo para você, tá? Eu vou pegar aqui, eu li 2 livros sobre parábolas. Eu gosto muito de estudar sobre parábolas. E esses livros, eles me ajudaram a esclarecer bastante. Esse aqui do Clayton Kunz, é pastor também, ele é pastor, professor. Tá? As parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus. Quem quiser uma interpretação das parábolas, tem uma luz aqui na frente, às vezes dá reflexo na capa do livro, tá? Pastor Clayton Kunz. Quem quiser um livro, pode-se dizer assim, sobre parábolas, resumido, que vai direto ao ponto, da interpretação da parábola de forma bem consistente, baseado nas escrituras, é esse livro aqui. Tem um outro livro do acho que é Kyle Snodgrass. É mais ou menos assim, um nome complicado, ele é dos países nórdicos lá. Mas as parábolas de Jesus, eu acho que é Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. É um excelente livro, mas ele tem umas 1000 páginas, é um livraço assim. Tá? Então ele é muito grande, às vezes a pessoa acha ele muito complexo. E esse aqui não, ele é mais resumido. Então eu quero estudar, pregar sobre parábolas, esse aqui do pastor Clayton Kunz. Um outro livro que eu li sobre parábolas é do Joaquim Jeremias, As Parábolas de Jesus. Esse livro é um clássico das parábolas, mas eu achei ele muito pesado, um pouco complicado. Talvez ele seja um livro mais acadêmico para quem está, né, já fazendo um curso de teologia mais avançado e quer algo mais profundo. Ele traz uma interpretação às vezes um pouco difícil, assim, mais complicada, um pouco diferente. Tem algumas interpretações que ele tende um pouco para a teologia liberal. Tá? Os teólogos liberais, eles tentam filtrar os ensinos ali de Jesus, porque segundo eles está fora de contexto alguns ensinos, enfim. Eu não vou entrar em detalhes da teologia liberal, mas é um livro que não recomendo para todos, só mais para quem quer realmente se aprofundar, tá, na academia, no caso da universidade. Um outro livro que eu li, que eu recomendo, esse aqui do René Padilha, Missão Integral. Tá? Esse livro ele é bom tanto para quem quer aprender sobre missão integral, eu quero entender o que é missão integral, leia esse livro. Eu quero criticar a missão integral, leia esse livro. Eu quero me aprofundar em missão integral, leia esse livro. Ele é um clássico da missão integral. René Padilha, ele, né, é um grande teólogo nessa área. E, assim, quando eu li esse livro, eu postei nas redes sociais, algumas pessoas me criticaram. René Padilha não concorda não compactua da mesma fé que a gente. Eu perguntei para a pessoa, você leu o livro ou leu alguma coisa dele? Não, nunca li. Então, você não tem o que falar. Leia primeiro, porque muitas vezes a gente vai pela cabeça dos outros. Tá? A gente vai pela cabeça dos outros e a gente acaba, assim, acreditando no que os outros falam sobre alguém ou sobre uma teoria e a gente não vai na fonte. Beba na fonte. Você quer entender missão integral? Antes de falar mal de missão integral, de criticar a missão integral, procure entender. Depois que você lê René Padilha, lê outros escritores, entender missão integral, aí você fala, olha, li, é uma porcaria, não presta. Aí você fala mal com baseado naquilo que você conhece, tá? Mas é uma teologia, que chama de Teologia da Missão Integral, TMI, que eu acho ela muito prática, muito boa, voltada para o reino de Deus. Enfim, eu gostei, tá? Eu gosto e eu recomendo você, que é professor da EBD, conhecer mais sobre missão integral. Tá, continuando aqui, eu li esse outro livro do Hernando Dias Lopes sobre Efésios. No caso, esse livro eu li para servir de apoio para a lição que fala de Efésios, mas eu estou indicando por quê? Porque é um comentário bíblico. Eu acredito que comentários bíblicos devem fazer parte da biblioteca do professor da EBD. Então, sempre que ele, né, começa uma revista nova, quem sabe você ter aí alguns comentários vai lhe ajudar a preparar melhor a sua aula. Então, eu recomendo sempre comentários bíblicos, e do Hernando Dias Lopes é muito bom. Mas o Hernando Dias Lopes não é da Assembleia de Deus, o Hernando Dias Lopes é presbiteriano, mas ele é muito bom de Bíblia e eu gosto muito dos ensinos. Se você não concorda, por exemplo, com o calvinismo, você filtra isso, tá? Você consegue filtrar, tá? Você vai ver aí, vai, né, tirar realmente
o que dá para aproveitar no sentido. Não é que os outros não dá para aproveitar, tudo dá para aproveitar, mas você não vai levar para um público, para o púlpito da Assembleia de Deus, uma teologia de um presbiteriano que vai dar confusão. Tá? Mas assim, eu recomendo você ler teólogos diferentes da Assembleia de Deus. Tem muitos teólogos bons da Assembleia de Deus, tá? Não dizendo que não tem. Mas é bom a gente diversificar, isso melhora o nosso repertório e deixa a gente mais bem preparado em todos os aspectos. Agora eu vou indicar 2 livros bem pequenininhos, né? Esses aqui eu acho que eu li assim, são bons os livros, tá? Mas a escolha deles foi bem assim para eu quero, né, completar minha meta de 52 livros por ano e eu vou, né, eu não vou indicar 52 livros aqui não, tá? Vou indicar só alguns, mas aí como eu estava falando, né, a minha meta de 52 livros, às vezes eu precisava ler um fininho assim e tal, com 90 páginas, 70 páginas, para eu cumprir minha meta. Esse aqui é do Karl Barth, tá? Proclamação do Evangelho. Karl Barth, ele é muito polêmico, ele já morreu, tá? Um teólogo já morreu, mas é porque ele é autor daquela frase, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus, né? Então muita gente critica Karl Barth por causa disso. E ao ler esse livro, eu vi que ele, na verdade, ele era um homem apaixonado pela palavra. Ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra, ele vivia a palavra. Então, assim, essa frase dele, ela tem que ser entendida, do meu ponto de vista, tá? Ela tem que ser entendida de acordo com o contexto. Ele coloca bem assim, ó. Para fazer compreender o que se sucede de verdade, seria necessário dizer que a palavra se torna a palavra de Deus. E quando chega a sê-lo, para nós o é. Aqui ele está falando dentro de um contexto de aplicação prática, tá? Aplicação prática. A Bíblia, ela é a palavra de Deus a partir do momento que eu aplico ela na minha vida e vivo ela. Então, o Karl Barth, o pessoal pode criticar ele de várias formas, mas ele era um homem apaixonado pela palavra e ele incentivou a aplicação prática da palavra. Foi nesse sentido que ele falou. Tá? Ele quer dizer que a palavra de Deus, ela é um livro, a Bíblia é um livro sagrado, um livro inspirado, mas que ele só tem valor se a gente aplicar. Muita gente, tem gente que, eu vejo o Karl Barth falando isso, porque assim, às vezes tem gente que rasga a Bíblia, aqueles ateus, né, radicais, rasga a Bíblia e tal, como se estivesse ofendendo Deus. Deus não tá nem aí para aquele ateu, bobagem dele, entende? É só um livro, só papel ali. Tá? A palavra de Deus, ela foi registrada de tal forma para nós guardarmos. Então o Karl Barth vai nesse pensamento, nessa linha. Tá? Você pode discordar dele, tudo bem, mas eu achei bem interessante a questão da prática, da aplicação prática da palavra e a maneira que ele expõe aqui, sobre pregação. Tá? Ele fala de pregação nesse livro. Tá? Eu gostei muito. E um outro livro fininho também que eu li, esse aqui, o Evangelho, A Lei da Nova Aliança, do pastor Newton Gonçalves. Esse livro aqui é um pastor aqui da nossa região, publicou esse livrinho, um estudo que ele fez sobre a questão da lei, tá? E do Evangelho, mostrando que o Evangelho é a nossa nova lei, é a lei agora da nova aliança, é a lei da graça. Então a gente tem uma lei, a lei do Antigo Testamento ela já passou, então a gente tem agora a lei, né, que é o Evangelho, né, a nova aliança. Eu gostei muito da abordagem dele, muito bom mesmo. Eu acho que ele poderia se aprofundar um pouco mais, talvez ele ficou um pouco receoso com alguns temas, por exemplo, eu senti falta aqui do dízimo, eu senti falta dele falar do dízimo, mas eu acho que é porque ele é pastor da Assembleia de Deus e ele acabou não querendo bater de frente com alguns, de acordo com alguns pensamentos. Eu acho que foi nesse sentido, tá? Esse é o meu ponto de vista, foi o que eu percebi no livro, tá? Mas eu gostei muito da escrita do livro, é muito bem explicado. Tá? Outros 2 livros três livros, na verdade, que eu li, é de um autor que eu gosto muito, tá? É o C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, tá? Do C.S. Lewis, eu indico esse livro, é excelente. Tá? Reflexões Cristãs, do C.S. Lewis também, e A Última Noite do Mundo. A Última Noite do Mundo e Reflexões Cristãs são coletâneas de ensaios do C.S. Lewis, onde ele expõe o ponto de vista dele sobre alguns temas. Ele fala de oração, ele fala de fim dos tempos, ele fala da teologia liberal, ele toca em vários temas, e então pegaram esses ensaios dele, são textos. O que é um ensaio? É um texto onde a pessoa defende o seu ponto de vista, a sua visão. Basicamente, de forma bem resumida, isso é um ensaio. Então ele defende o seu ponto de vista em relação a alguns temas e foi colocado nesses livros aqui, Reflexões Cristãs e A Última Noite do Mundo. Tem vários outros livros de ensaio do C.S. Lewis, tá aqui alguns, tá O Peso da Glória, Deus no Banco de Réus, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, que é uma outra história, mas eu gosto muito dele e eu recomendo os seus livros. Então, eu vou encerrar aqui a parte de indicação de livros que eu li, tá? E agora eu vou falar
dos livros que eu pretendo ler, né, que eu pretendo ler. Nesse caso, eu não sei se o livro é bom ou ruim, mas eu vou mostrar aqui, tá, os livros que eu pretendo ler. Esse aqui de Filosofia, uma Perspectiva Cristã, do Norman Geisler. Eu quero estudar um pouco sobre filosofia e esse livro, né, me indicaram ele. Esse aqui do Joaquim Jeremias, aquele de parábolas, tá? Ele escreveu esse aqui, o Jerusalém no Tempo de Jesus, também sobre, para entender o contexto histórico, religioso, político ali de Jerusalém. Esse livro aqui do Bonhoeffer, Discipulado, é um clássico da teologia, não sei se é bom, eu acho que ele tem uma linguagem complicada, porque eu li um livro do Bonhoeffer sobre ética, tá? Bem complicada, a linguagem bem complexa mesmo. Bonhoeffer era alemão, era teólogo, e eu acho que ele chegou a ser pastor, não me lembro, mas assim, ele se envolveu numa trama para matar o Hitler, tá? Tem até um filme que conta a história. É bem interessante a história do Bonhoeffer, ele morreu muito novo, acho que foi com 34 anos, eu não sei, deixa eu ver se fala aqui. Até aqui não fala quantos anos, mas ele morreu muito novo, tá? E ele escreveu esse livro Discipulado, que assim, é um clássico, tá? É um clássico. Ele que chega, né, ele começa o livro de uma forma bem interessante. Ele fala assim, ó, a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Então ele que fala de graça barata e graça preciosa. É bem interessante. Um outro livro que eu pretendo ler, que eu quero voltar aos meus estudos do grego e do hebraico. Então eu estou com esse livro aqui de hebraico, Gramática Instrumental do Hebraico, do Antônio Renato Gusso, tá? Que eu tive aulas com o Gusso, eu cheguei a fazer um semestre de mestrado no curso de teologia, então eu tive aula com ele. E esse aqui, Grego para o Novo Testamento, Grego do Novo Testamento para Iniciantes, do Gresham Machen. Tá? Eu dei uma lida nele e não achei muito para iniciante, não. Talvez eu precise de outro, mas eu vou retomar, já estudei no passado, dei uma parada, vou retomar esses estudos aí. E um outro livro, deixei esse aqui por último, que eu vou ler, que eu acredito que vai contribuir para o meu crescimento, não vou dizer assim, espiritual, talvez sim, mas assim, um conhecimento que é um tema muito atual e que eu acredito que é necessário para o professor DBDT, que é sobre política, o que é a direita e o que é a esquerda. A gente vê muitas fake news falando de ambos os lados, né, acusando a esquerda disso, daquilo, outros acusando a direita disso, daquilo, e fica aquela confusão toda. E eu resolvi estudar um pouco sobre esse tema. Nesse caso, eu vou começar com esse livro, que é sobre o comunismo. Fala assim, uma história do comunismo mundial. Camaradas, tá? Quem não sabe, camaradas era a maneira que lá na União Soviética, né, a República Socialista Soviética, eles se referiam ao outro como camarada, né? Se você já assistiu algum filme ou série, ou leu algum livro, né, sobre que fala da União Soviética, da época do comunismo, eles vão falar, você vai ver muita referência a camarada falando de tal, camarada falando de tal. É bem interessante. Tanto que eu tô lendo um livro, deixa eu ver se ele está aqui em cima, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que ele faz uma crítica ao regime da ditadura que se instalou lá na União Soviética, e lá os animais se revoltam e eles chamam os outros de camarada, né? Os porcos que tomam a frente do comando lá, né? O porco chama o outro de camarada. Então é nesse sentido. Mas voltando à história desse livro, é porque eu estava procurando um livro que contasse a história do comunismo de uma forma mais neutra, sem puxar para um lado ou para o outro. Eu não sei se esse vai fazer isso, mas é a proposta dele, tá? Esse livro aqui, né, uma história do comunismo mundial, tem a intenção de contar a história do comunismo, né, de forma neutra, sem necessariamente, né, puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Então eu vou começar meu estudo sobre política, que eu acho muito importante, por esse livro. Tá? Você pode comprar ele e acompanhar. Quem sabe durante aí, o ano eu vou fazendo alguns vídeos sobre política e vou tocar, né, nesse assunto, falando desse livro aqui. Eu acredito que é um conhecimento importante para quem vai ministrar aula na EBD e precisa, às vezes, falar de política, porque isso está em evidência, né? Não tem como correr. Bem, então é isso. Eu acredito que esse vídeo já ficou longo o suficiente, mas eu tinha que mostrar esses livros. E quem chegou até o final, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você tem algum outro livro que você quer indicar, que você acha interessante, acha que seria bom para o professor da EBD, ou quem sabe para qualquer pessoa, você quero indicar um livro, né, para qualquer pessoa ler e aprender, enfim. Deixa aí os seus comentários, que é muito importante a gente compartilhar, trocar essas ideias, tá? Eu apresentei os que eu li e os que eu pretendo ler, tá? Então, você também pode fazer isso. Olha, eu li esses, indico e pretendo ler esses aqui. Então, eu conto com a sua participação aí.
A paz do Senhor, até o próximo vídeo.